que a reforma política que a gente acredita é a reforma política da micropolítica, da política que a gente pratica aqui, na sala de casa, na cozinha, na mesa de bar. Isso só vai acontecer quando a gente se organizar enquanto sociedade para falar a sério dos problemas que estão à nossa volta. Então, vocês se colocam também à disposição da sociedade para tratar de temas, não só mais dessa questão da política abrangente, mas esses que têm impacto mais imediato na vida da sociedade? Sim, sim. Fazer as pessoas se entenderem como sujeitos políticos, né? Todos nós praticamos política, até o nosso silêncio é um comportamento político. Então, por exemplo, quando pensamos na pauta de segurança pública, e especialmente no índice que é tão ventilado, que é o número de homicídios, onde 71% das 60 e poucas mil pessoas mortas todos os anos são homens negros de periferia. Esses homens precisam se entender, essas pessoas precisam se entender como sujeitos políticos. As mulheres vítimas de feminicídio precisam se entender como sujeitos políticos, sujeitos de direitos, e entender aquele problema. Todo problema tem origem e tem extensão. E a gente só consegue solucionar quando tem um olhar mais preocupado para entender essa origem e essa extensão. Então, levar a educação política é fazer com que as pessoas se preocupem com aquilo que as afeta, porque muitas vezes elas são reféns de uma cegueira, de uma ignorância, que a própria sociedade tem que se organizar para tentar curar. Essa disputa que a gente teve agora nas eleições de 2018, tão fraticida e tão radical, é fruto disso? Sim, na verdade, a eleição de 2018, ela foi um grande resultado de um processo de desgaste das instituições que já vinha de algum tempo. Eu costumo dizer que desde que eu me entendo por gente, a classe política não representa muito bem a sociedade. Existe uma caricatura do que vem a ser o político comum, né? Uma ideia do que vem a ser um político comum, que é um sujeito de ética questionável, um sujeito pouco confiável, um sujeito que age em interesse próprio. Quer dizer, essa crença social, ela não é nova. Só que ela sofreu um abalo e um desgaste muito grande, especialmente se nós considerarmos a forma como o presidencialismo de coalizão vem funcionando no Brasil, com pouca transparência, com acordos fechados nos porões dos palácios, e se pensarmos que as pessoas viviam e continuam vivendo em um país em que parece que a política acontece em outro planeta, enquanto aqui, na Terra, a gente tem que lidar com problemas que não são resolvidos nunca e vão se acumulando e ocupando os nossos dias e as nossas vidas. Quando as pessoas olham para um sistema político que não responde, nem soluciona questões básicas, e aí quando a gente fala questões básicas, a gente vai desde o analgésico do posto de saúde que falta, até o transporte coletivo lotado sem qualidade. Enfim, questões que são perpetuadas pela omissão e pela falta de fiscalização, elas acabam desacreditando na política e achando que a solução vai vir por fora da política, quando, na verdade, não existe solução fora da política, né? O Bolsonaro se elegeu se vendendo como alguém que estava fora da política, mas agora está lá, sentado na cadeira do presidente, político e é assim que tem que ser. Esteve lá há 30 anos no Congresso Na verdade, Nacional, sempre foi, né? Mas, enfim, o discurso que ele vendia e que as pessoas compraram era este. Ontem, uma decisão lá do STF, mais uma decisão, causou polêmica em todo o Brasil. O ministro Luiz Fux determinou a suspensão da investigação por parte do Ministério Público do Rio, no caso do Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, que teve uma movimentação financeira atípica identificada pelo COAF. Hoje, o ministro Marco Aurélio se posicionou dizendo que pedidos como o de Flávio Bolsonaro para suspender a investigação, ele tem remetido direto para o lixo. Você fica com quem nessa história? Com o Fux ou com o Marco Aurélio? Eu fico com a institucionalidade, né? Eu acho que o Supremo, ele firmou muito recentemente um entendimento quanto ao foro privilegiado, ao foro por prerrogativa da função, em que eventuais crimes cometidos fora do exercício do mandato parlamentar, eles não estariam acobertados pelo foro privilegiado. Primeiro que estamos falando aqui de investigação, né? O Flávio Bolsonaro, ele não foi processado, não foi denunciado pelo Ministério Público. Então, não entendo como alguém que pertence a um clã, a uma família que alcança o poder vendendo em larga escala a ideia de que a corrupção precisa acabar, que tudo isso que está aí precisa acabar, se esquiva de investigação, porque quem não teme não tem por que fugir da apuração dos fatos e da verdade. Muito menos se utilizar de um discurso de perseguição, não é possível.
Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, acredito nisso, deve preservar a sua institucionalidade. É preciso que a gente também tenha um olhar sereno sobre o entendimento da Corte. O ministro Fux ele se manifestou, porque o Supremo estava de recesso, ele é o vice-presidente da Corte, e acredito que na próxima semana, como desdobramento disso aí, essa investigação deve ser retomada. Espero, e o povo brasileiro, o povo da Paraíba, com certeza, tem essa expectativa, porque ninguém torce o suficiente para um político para temer a verdade, não é mesmo? No nosso cenário local aqui, o projeto público pretende ou se dispõe a dialogar, discutir que pautas? Por exemplo, esse aumento das passagens de ônibus, você pincelou aí por ele na questão do sucateamento do transporte público, que vem um aumento aí de 40 centavos na passagem. Um aumento nos últimos anos aí quase que é o dobro da inflação para o mesmo período. Como é que você se programa para debater esse tema? Um grande valor que nós desenvolvemos dentro do projeto público é a transparência, né? E acho que a transparência precisa ser melhor compreendida pelas pessoas de um modo geral. A transparência é uma condição para que a sociedade possa participar da atividade, da atuação do poder público. Porque sem transparência, sem informações suficientes, nós ficamos reféns de uma verdade pronta, contada, qualquer que seja, e só temos que suportar o preço dessa verdade. No caso do aumento, do reajuste da tarifa de ônibus, existe uma verdade pronta, que foi muito bem embalada e colocada para o povo de João Pessoa, de que houve uma queda no número de passageiros e que essa queda justificaria, assim, esse reajuste abusivo, a rigor, mas que o problema mais profundo, no caso desse reajuste, é a falta de informações para a sociedade, não é? De fato, o contrato de concessão com as empresas de ônibus, com as concessionárias, ele prevê que, sim, o número de passageiros pagantes interfere no cálculo do reajuste. Mas o fator mais determinante para esse valor da tarifa seria o custo total de funcionamento dessas empresas. As empresas apresentam uma planilha em que elas detalham quanto custa operar, ou seja, quanto custa para que elas funcionem e prestem o serviço. E, na realidade, não há a menor transparência. A CEMOB não deu transparência dessas planilhas. Nós não sabemos quanto essas empresas gastam para funcionar. Indo além, a Prefeitura de João Pessoa não se pôs, por exemplo, a contratar um serviço de auditoria independente, porque, veja, as empresas apresentam uma planilha de custos com os preços, com os valores que elas declaram ser os valores correspondentes, por exemplo, a custo com combustível, a custo com pessoal, etc. e tal, mas entendemos que é necessário que haja uma auditoria para que haja uma inspeção e uma checagem a fundo para sabermos se esses valores correspondem com a realidade. Uma passagem custa R$ 3,95 numa cidade que tem uma renda per capita como a de João Pessoa, aonde, se temos passageiros que estão fugindo do transporte coletivo, precisamos refletir a qualidade do serviço oferecido para a população. Nós estamos falando aí de quase mais de 10% da renda média do pessoense, especialmente do pessoense que está nos 50% mais pobres da nossa população, que é quem precisa e não escolhe usar o ônibus, que está sendo comprometido com passagem de ônibus. Então, isso não pode acontecer sem que a Prefeitura preste contas de todas as informações. E transparência, Marcos, não é apenas disponibilizar as planilhas, porque nem isso a Prefeitura fez. Transparência é disponibilizar todas essas informações numa linguagem fácil para que qualquer pessoense, qualquer homem ou mulher que vive em João Pessoa, possa compreender por que esse aumento de 40 centavos. Porque é um aumento que foge da nossa compreensão e que, sim, as empresas fazem jus a manter um equilíbrio econômico na relação que tem com o poder público, porque é claro que uma empresa de transporte coletivo não vai funcionar no vermelho. Se elas tiverem prejuízo, nem as que estão aí, nem nenhuma outra vai se interessar em prestar esse serviço. Nós precisamos do serviço, mas entendemos que, com tão pouca transparência, não é possível que a população de João Pessoa tenha que suportar esse reajuste calada, como se a Prefeitura não nos devesse essa satisfação, porque o poder é nosso. A gente empresta para um prefeito, para um governador e para um presidente. Você fez um destaque aí importante na questão da transparência. Muitos municípios, a maioria dos municípios paraibanos, tem dificuldade, digamos assim, de adotar essa transparência com os gastos públicos.
A crise financeira, a falta de recursos, seria uma justificativa para isso ou não? Com o advento da internet, da tecnologia, está cada vez mais fácil tornar os gastos públicos transparentes? Olha, Marcos, existe, né, nesse grande problema público que é a falta de transparência, alguns elementos a serem considerados. O primeiro deles é que, em geral, a transparência não foge da dinâmica da atuação do poder público, ou seja, quando as pessoas não pressionam por uma solução, aquilo nem ao menos é considerado um problema. Daí porque, em geral, as cidades que apresentam um padrão de transparência mais deficiente são os menores municípios, aonde, em geral, não existe uma cultura de cobrança por essas informações. O que não significa que elas não tenham, que o poder público, que os pequenos municípios não tenham que cumprir com essa obrigação, que é uma obrigação constitucional e legal, e dar publicidade a tudo. Quer dizer, todos nós, a transparência nada mais é que um valor que permite que eu, você, todos que estão aqui, possamos nos sentir parte da atuação do poder público, não é? Nos permite ter uma experiência de pertencimento, uma consciência das decisões políticas, entendendo que toda decisão política ela tem beneficiados e prejudicados, e a gente, só a partir da transparência, consegue entender em que lugar dessa dinâmica nós nos situamos, se como beneficiados ou prejudicados, e é a partir da transparência que nós podemos questionar, por exemplo, por que construir um posto de saúde ou não uma escola, por que gastar mais com propaganda que com remédio, enfim, só a partir da transparência, a participação como um todo é possível. Sem a transparência, resta só a verdade embrulhada e ela não é suficiente para que uma democracia funcione bem, ou seja, sem a transparência, a gente volta ao problema original, que é o problema em que a política acontece distante da nossa realidade, das nossas mãos, e que a gente acaba sentindo que não tem nada a ver com isso. E essa indiferença acaba desaguando em bolhas de fúria, de revolta, de insatisfação e de negação do sistema, como aconteceu em 2018. Daniel, quem se interessou por essa nossa conversa e que, de repente, quer fazer parte do projeto público, quer participar de alguma forma, como faz? Olha, primeiro que o projeto público é um espaço onde cabem todas e todos, não é? Hoje contamos com cerca de 50 colaboradores, temos uma turma aí boa para entrar nos quadros do nosso projeto, já no mês de fevereiro, e no site www.projetopublico.com.br, no link institucional, seja uma ideia, você preenche o formulário e a nossa equipe entra em contato com você que está disposto a debater e a construir, a pensar soluções para a nossa sociedade. Somos um movimento suprapartidário e a nossa única equação é essa, entender problemas e pensar soluções, porque é isso que falta na nossa sociedade, esse interesse genuíno em melhorar a vida das pessoas e trocar o faça pelo fazemos. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua excelente participação aqui, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, uma boa noite, Marcos, muito obrigado, boa noite a todos vocês. E muito obrigado a você também que permaneceu conosco aqui em mais um Master News, mais uma semana, né? Finalizando nessa sexta-feira, graças a Deus, uma semana bem movimentada aqui no Master News, do jeito que a gente gosta, do jeito que você